Bom dia a todos, a todas. Quero saudar primeiramente o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, em nome de quem eu saúdo aqui todos os demais deputados. Quero também cumprimentar e agradecer aqui a presença dos meus familiares. Agradeço também a presença dos familiares do vice-governador e estendo aqui meus cumprimentos a todas as demais autoridades aqui, também do Legislativo, Executivo, Judiciário, integrantes das Forças de Segurança Pública, prefeitos, vereadores, a imprensa e as demais autoridades que nos honram aqui com a sua presença. Há 4 anos, iniciava nesse mesmo local minha trajetória como gestor público. Depois de mais de 30 anos de experiência com empresas, começou naquele dia uma jornada em serviço aos mineiros. E se os setores público e privado são verdadeiramente diferentes, o intuito por trás muito se assemelha. Quando o olhar do gestor é pelo atendimento às pessoas. No balcão de uma loja ou no serviço de atendimento público, o desejo de quem os procura é o mesmo: ser atendido corretamente, de maneira honesta, justa e, principalmente, receber por aquilo que paga, especificamente no caso do setor público, em tributos. Assim, retorno hoje a essa Casa Legislativa no meio da travessia que se renovou por mais 4 anos, diante da confiança daqueles que diariamente são atendidos pelos serviços do Estado, seja na saúde, na educação, estradas, nos campos e nas cidades. O que significa que, em sua maioria, enxergam na atual gestão do governo de Minas o atendimento adequado, ou pelo menos melhor do que acontecia antes. Isso acontece porque o ambiente agora é completamente diferente do momento inicial. Assumiu o governo de Minas em uma situação de total descrença com a política, em um dos piores momentos da história desse estado. As galerias aqui estavam lotadas de prefeito, em greve simbólica, que protestavam contra um calote inédito provocado pelo Executivo Estadual passado. As manifestações que emergiam transformaram o momento solene em cobrança. Justa, é verdade, mas que naquele momento sequer havia tomado conhecimento do seu tamanho. Portanto, desde o primeiro minuto da minha gestão, fui cobrado e sabia que teria um desafio extraordinário para colocar nosso Estado de novo nos trilhos. Como um político novo, além do cenário desolador que Minas se encontrava, pairava sobre o novo governo uma enorme desconfiança. Alguns confundiam ausência de experiência pública com ausência de competência, porém se equivocaram. Com a mesma humildade que subi na tribuna desta casa há 4 anos, aqui retorno para demonstrar que, com trabalho, com respeito ao dinheiro público, com cortes de mordomias e escolhas de profissionais com competência técnica, é possível, sim, fazer um governo diferente, com o objetivo de transformar o Estado de maneira eficiente, um caminho que não foi fácil. Os desafios que se apresentavam já no primeiro dia do meu mandato, com um Estado insolvente, sem recursos para pagar salários, fornecedores e até cumprir os repasses constitucionais com as prefeituras, se mostravam ainda maiores ao longo dessa jornada.
Já no primeiro mês do governo, enfrentamos a tragédia de Brumadinho e assumimos a responsabilidade de buscar uma justa reparação aos atingidos, uma justa compensação pelo impacto socioeconômico e ambiental provocado em todo o Estado e de solucionar a crise de insegurança gerada por mais um rompimento de barragem de enormes proporções. Firmamos o maior termo de reparação da história do Brasil, no valor de 37 bilhões e que já dá resultados práticos. Junto com o Ministério Público e esta Assembleia Legislativa, implementamos a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que aumentou a segurança dos empreendimentos minerários e tornou mais rigoroso o monitoramento da atividade. As barragens a montante foram proibidas em novos licenciamentos e as já existentes estão em processo de descomissionamento. Estruturas como essas que causaram os desastres de Brumadinho e Mariana serão parte de um passado. A partir do meu segundo ano de gestão, também enfrentamos a maior pandemia dos últimos 100 anos, que nos colocou sob pressão, a ponto de, em determinado momento, ter que exigir restrições para o bem-estar coletivo. Tivemos que gerenciar uma demanda de saúde pública só vista em cenários de guerra. Entramos em estado de calamidade pública, movemos forças imensuráveis para comprar equipamentos, contratar médicos, abrir leitos e reduzir os impactos da enorme crise sanitária e social. Fizemos a maior operação de vacinação da história. Ainda estamos superando a pandemia, mas já ultrapassamos o pior, com relevante índice para nós mineiros. A menor taxa de mortalidade das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As vidas salvas não retiram a dor e o sofrimento de famílias que perderam seus entes queridos, mas são um alento e demonstração que a gestão pública dos recursos e da saúde foi feita de maneira honesta e com responsabilidade. Em meio aos desafios previstos e tantos outros inesperados, alcançamos conquistas e melhorias em praticamente todas as áreas de atuação do Estado. Resumidamente, vou elencar aqui as principais. Pagamos 30 bilhões em dívida, inclusive com as prefeituras que agora têm condição de investir. Alcançamos o posto de Estado mais seguro do Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça. Aumentamos a participação da economia mineira no PIB do Brasil de 8,8% para 9,3%, o melhor resultado em 20 anos. Facilitamos a vida de quem trabalha e produz. Geramos mais de 600 mil empregos direto com carteira assinada nesse período. Atraímos mais de 270 bilhões de reais em investimentos privados. Reformamos 1.700 escolas estaduais. Retomamos o pagamento do piso mineiro de assistência social e reajustamos o valor do mesmo em 50%. Um compromisso com as prefeituras e as pessoas mais vulneráveis. Estamos dando uma profissão para 130 mil jovens mineiros que estão participando dos cursos técnicos do Trilhas de Futuro. Tivemos investimentos recordes em saúde, com reforma e ampliação de hospitais e das cirurgias eletivas. Fomos também o primeiro estado da América do Sul a aderir à campanha Race to Zero, com o compromisso de zerar as emissões de gases estufa até 2050, demonstrando nosso compromisso com a sustentabilidade.
Os servidores passaram a receber em dia os seus salários e benefícios e tiveram em 2022 a reposição inflacionária, uma obrigação que ficou quase 6 anos sem ser cumprida. Nos momentos críticos da economia brasileira, também congelamos tributos e reduzimos impostos para aliviar o bolso dos mineiros. E fizemos tudo isso sendo o estado mais transparente do Brasil, segundo o ranking da Controladoria Geral da União, demonstrando que é possível, sim, fazer gestão pública de maneira honesta, justa e, principalmente, respeito com os recursos públicos. É verdade que não tivemos somente acertos, mas vale ressaltar que minha gestão tem a humildade de estar sempre aberta ao diálogo que promova melhorias. Sem qualquer compromisso com o erro, muitas vezes precisamos reavaliar decisões e corrigir rotas. Há conhecimentos que só a experiência é capaz de trazer, mas só é possível alcançá-lo se houver abertura ao diálogo para ouvir contraditórios que permitam ampliar a visão. As urnas mostraram, com a nossa vitória em primeiro turno, que o nosso saldo é positivo e que estamos trilhando o caminho certo. Por isso, teremos mais 4 anos para trabalhar. Após arrumar a casa e colocar o trem de novo nos trilhos, estamos prontos para fazer essa locomotiva acelerar. Com a experiência adquirida, agora em um cenário mais positivo de equilíbrio fiscal, meu compromisso é o de fazer nesses próximos 4 anos um governo muito melhor do que o primeiro. E para isso, conto com o auxílio e contribuição dos senhores e senhoras. Temos muito o que fazer ainda. Em 2023, teremos a retomada das obras dos hospitais regionais, há anos paralisadas. Uma demanda histórica que começa a se transformar em realidade e vai beneficiar milhares de mineiros. As rodovias do nosso estado começaram a passar por uma grande restauração. Ao longo de quase todo o meu mandato, só pude fazer operação tapa-buracos. Por isso, ainda é crítica a situação das estradas e reconhecemos isso. Mas agora estamos recuperando as rodovias com asfalto novo. Colocaremos em obras também o Rodoanel, que será a maior intervenção viária da região metropolitana das últimas décadas, que vai reduzir o número de atrasos e acidentes no anel rodoviário. Conseguimos garantir o leilão do metrô de Belo Horizonte, um investimento de mais de 3 bilhões que vai, enfim, melhorar o sistema atual e expandir a linha para o Barreiro, facilitando o transporte de milhares de pessoas na capital. Obras fundamentais para o desenvolvimento de Minas, que vão levar mais do que os 4 anos dessa nova gestão, mas que o mais importante já está feito, que é garantir os recursos para execução e começá-las. Em 2023, os produtores rurais de Minas começam o ano com o estado reconhecido como área livre da febre aftosa, o que libera a obrigatoriedade de vacinação, gerando redução de custos e a abertura ao mercado internacional. Por fim, temos como missão fazer a repactuação dos termos da tragédia de Mariana, que dará finalmente uma justa reparação à população da bacia do Rio Doce, atingida por esse desastre há mais de 7 anos. Seguiremos avançando em todas as áreas, fortalecendo os serviços públicos, a economia, para que possa se realizar o sonho de termos um emprego digno para cada mineiro. O sonho de dizer que aqui em Minas só não trabalha quem não quer, pois igualdade de oportunidades haverá para todos.
Em meu primeiro discurso de posse, disse que Minas sairia da crise em que estava maior do que entrou. Estamos hoje no meio desse caminho de retomada do protagonismo político, econômico e social. Na maior obra da literatura brasileira, Em Grande Sertão Veredas, o mineiro Guimarães Rosa escreveu: o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente no meio da travessia. É agora, percorrendo esse caminho, que podemos influenciar o futuro que deixaremos para os mineiros. A saída já ficou para trás, é parte do passado. A chegada é uma meta, mas a nossa travessia está em curso e ela será bem mais rápida e bem-sucedida se estivermos todos juntos no mesmo barco, remando na mesma direção. Tenho certeza que o bem-estar dos mineiros é um interesse comum entre o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e a sociedade civil. Todos temos como missão fazer de Minas e do Brasil um lugar mais livre, mais rico e mais igualitário. Por isso é fundamental que sejamos alinhados sobre o caminho que devemos seguir. Se estamos no mesmo barco e remamos em sentidos opostos, permaneceremos no mesmo lugar. Os maiores avanços que alcançamos ao longo do nosso governo vieram quando juntos seguimos em uma mesma direção. Cito como exemplos o termo de reparação da tragédia de Brumadinho e os acordos firmados para os pagamentos das dívidas com os municípios e também com o Tribunal de Justiça. Muitas vezes, para remarmos no mesmo sentido, é preciso que a tripulação discuta sobre qual a melhor rota. E chegar a esse entendimento pressupõe diálogo e respeito mútuo. Ao depararmos com dificuldades para um consenso, o caminho deve ser sempre o da flexibilidade para concessões e disposição para continuar o trabalho em busca de união, e nunca o de lutar para ver quem rema mais forte. Tenham a certeza que o governo de Minas seguirá os próximos anos pautado por esses princípios de colaboração, justiça e transparência. Muitos dos desafios que enfrentaremos nesse nosso governo só serão superados com o apoio dessa Casa Legislativa. Temos e teremos projetos importantes para destravar o desenvolvimento do Estado. Como disse, estamos todos no mesmo barco, temos todos o mesmo objetivo. Por isso, conto com os senhores deputados e senhoras deputadas para atuarmos como um grande time que conduzirá Minas para um outro patamar. Essa é a principal meta do meu segundo governo. E podem contar também com o apoio do Executivo Estadual para discutir as pautas relevantes que surgirem do Parlamento e que são fundamentais para essa evolução. Vamos caminhar em harmonia com os demais poderes para alcançar um Estado eficiente, que melhore a vida de todos, servindo de exemplo ao Brasil de que é possível um projeto político inovador, com compromisso fiscal, transparência e valorização da execução técnica, voltado exclusivamente para atender corretamente, de maneira honesta, justa e principalmente oferecer serviços com qualidade, respeitando os recursos pagos em tributos, provenientes do esforço e do trabalho de todos nós mineiros. Teremos, com toda certeza, um ótimo 2023. Fica aqui os meus votos de um feliz ano novo para todos. Muito obrigado.